A pessoa que você deve se tornar para conseguir alcançar os teus objetivos vai te privar de conseguir alcançar todas as outras coisas na vida. Eu vou dar um exemplo muito simples. Steve Jobs, para conseguir criar a Apple, que hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, ele foi contra muita intuição, muita opiniões de pessoas que haviam na época, pessoas que não acreditavam no seu sonho, pessoas que não acreditavam na sua visão. E para ele conseguir alcançar o objetivo de construir, de criar a Apple e fazer a empresa se tornar uma das mais valiosas do mundo, ele teve que ignorar a opinião de maioria das pessoas, ignorar literalmente o que eles dizem e o que eles diziam, no caso. E tem muitos documentários, muita entrevista de próprio Steve Jobs a explicar como o desafio que ele teve em ir contra opiniões, contra ideias das pessoas na época do início da criação da Apple. E, ou seja, Steve Jobs teve que se tornar uma pessoa, ahm, teve que se tornar uma pessoa, estou à procura de termo, blindado, exatamente. Ele teve que se tornar uma pessoa blindado a opiniões alheias. E isso, como eu disse, fez com que ele conseguisse alcançar o seu objetivo, o seu sonho, a sua visão de criar a Apple. Mas, por outro lado, já muitos anos depois que ele foi demitido da Apple, acabou por voltar, e quando ele teve problemas de saúde, quando ele teve câncer. E quando ele ficou doente, o que é que aconteceu? Ele teve um câncer, se eu não me engano, de intestino, e ele não quis fazer, acho que é bioquim, não quis fazer a cirurgia. A maioria das pessoas estavam ali a aconselhar a fazer a cirurgia. Steve, você é louco, faz a cirurgia. Faz simplesmente a cirurgia e você vai ficar melhor. Mas não, o que é que Steve Jobs fez? Ele pensou que ele podia curar o câncer simplesmente com a dieta. Ou seja, se eu não me engano, ele só comia fruta e vegetais durante algum tempo e ele acreditava que isso iria fazer o câncer desaparecer. E, como eu disse, as pessoas ficaram completamente fora de normal com essa ideia dele, porque Steve, simplesmente faz a cirurgia e você vai ficar melhor. E foi isso que o doutor disse. O doutor recomendou, Steve, faz a cirurgia. E ele continuou com essa teimosia até que ele acabou, quando o câncer já estava muito avançado, ele acabou por fazer a cirurgia, mas já não havia muito a que ser feito. E eu acho que vocês já entenderam aonde é que eu quero chegar com isso. Essa blindagem que Steve Jobs teve de construir no início de carreira para criar uma das maiores empresas do mundo é que fez ele morrer prematuramente. Essa mesma ignorar a opinião das pessoas que fez ele ser persistente na ideia de criação da Apple é a mesma ignorar a opinião das pessoas que fez com que ele morresse de câncer. Porque se ele tivesse feito a cirurgia antes, ele podia ter a oportunidade de viver por mais tempo. Então, existem certas capacidades psicológicas que você deve desenvolver para ser uma pessoa bem-sucedida. E essas mesmas capacidades vão te impedir de conseguir alcançar certas coisas. Imaginemos que você tem que desenvolver persistência, que é a capacidade de correr arduamente, de persistir no, em um objetivo até conseguir alcançar. E você
se tornou uma pessoa que não desiste facilmente. O que é que vai acontecer? A uma certa altura, você vai se deparar com uma ideia errada. Você vai se deparar em um caminho errado. E por você ser essa pessoa persistente, essa pessoa que não desiste, você vai persistir nesse caminho errado, você vai continuar nesse caminho errado até acontecer um desastre, até acontecer um acidente. E como no pior caso possível, como aconteceu com o Steve, você pode até morrer. E podemos analisar inúmeros casos. Cristiano Ronaldo. Atualmente, Cristiano Ronaldo continua a jogar futebol, mesmo depois de já estar com 40 e tal anos. Ele conseguiu alcançar muitos feitos no futebol. Ele podia simplesmente, o que a maioria das pessoas dizem, ele pode simplesmente desistir. Já chegou o tempo dele parar. Mas se o Cristiano Ronaldo tivesse a mentalidade de desistir, se tivesse a mentalidade de parar, ele primeiramente não conseguia alcançar tudo que ele conseguiu alcançar. Então essa mesma persistência que ele teve que desenvolver para ser o Cristiano Ronaldo, essa mesma persistência que ele tem agora de acreditar nele mesmo, de acreditar que ele consegue fazer, de acreditar que ele consegue jogar mais, de acreditar que ele consegue alcançar mais um recorde. Então, é isso que está a fazer ser persistente, é isso que está a fazer continuar a jogar futebol mesmo depois de já estar com a idade avançada. E o que é que pode acontecer? Pode acontecer um desastre, acontecer um, pode acontecer um acidente, uh, problemas graves de saúde pode acontecer. Ou pode chegar um momento que ele, depois de, imaginemos que ele aos 38 começou a fazer um contraponto, a tentar a criar um balanço entre essa mentalidade que ele criou durante 20 e tal anos. Então ele pode chegar a uma altura e ele diz, não, chegou a hora de parar. E eu estava a assistir esse filme também, Hit, que é um filme muito famoso que foi foi interpretado por De Niro e Al Pacino. Já na fase final do filme, quando Neil, que é um dos personagens, ele estava de caminho a ir para o aeroporto para sair do país porque ele estava a ser perseguido pela polícia e já estava mesmo no edge, no limite, e não há nada mais que ele podia fazer. A única salvação dele seria pegar esse avião na hora que ele estava aí e sair do país. Mas o que é que aconteceu? Tinha um inimigo, ele recebeu uma chamada a dizer que o inimigo, a pessoa que traiu ele, ainda estava no hotel onde relativamente perto do aeroporto e que ele ainda podia conseguir encontrar essa pessoa. Então, ele se encontrou em duas situações: vingar do inimigo ou ir para o aeroporto e sair do país e ser livre. E o que é que aconteceu? Ele decidiu ir para o hotel para vingar do inimigo e lá foi apanhado pela polícia e acabou por ser morto. E é uma coisa muito estúpida de se fazer, né? Mas se pararmos para pensar, ele não chegou a esse nível perdoando os inimigos. Ele teve que desenvolver a capacidade de ser feroz, de ser frio, de ser determinado. E essa mesma determinação que ele teve que desenvolver para ser para conseguir alcançar todos os feitos que ele fez até o momento, levou com que ele fosse morto. Então, eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto e onde eu quero chegar com isso. E o lado oposto disso é que se você não desenvolver algumas capacidades, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então você tem que escolher o teu mal, porque existe bom e mal em os dois lados. Então você tem que ou ser Cristiano Ronaldo e conseguir escrever o teu nome na história de futebol e esperar para ver o que vai acontecer,
Se Steve Jobs construiu uma das maiores empresas do mundo e morrer prematuramente, ou não ser ninguém, não escrever teu nome na história, ser absolutamente uma pessoa normal e viver uma vida normal, não explorar a tua capacidade, os teus talentos e viver uma vida simples, sem correr risco. E isso é uma escolha que, a um certo ponto, todos nós temos que fazer.